Os astrônomos podem ter encontrado o buraco negro supermassivo mais distante com um jato detectado em raios-x usando o Observatório de Raios-X Chandra da NASA. Conforme descrito em nosso comunicado à imprensa, a fonte deste jato é um quasar, um buraco negro supermassivo de crescimento rápido, denominado PSOJ 352.4034 a 15.3373, abreviado PJ 35215. Que fica no centro de uma jovem galáxia localizada a cerca de 12,7 bilhões de anos-luz da Terra. Este resultado pode ajudar a explicar como os maiores buracos negros se formaram bem no início da história do universo. O painel principal deste gráfico é uma ilustração artística de uma visão em close de um quasar e seu jato, como o de PJ 35252. No canto inferior esquerdo, o material está orbitando em torno de um buraco negro supermassivo em um disco. Uma vez que perde velocidade e energias suficientes, o material pode cair mais para dentro para cruzar o chamado horizonte de eventos, o ponto sem retorno, mostrado como disco preto. Enquanto isso, parte desse material é redirecionado para longe do buraco negro na forma de um feixe estreito, ou jato, que é visto no lado direito das ilustrações. Esses jatos de partículas energéticas de alta velocidade são alimentados por campos magnéticos, o que pode causar um efeito de frenagem no disco conforme a energia é removida do sistema. Esta é uma forma fundamental de o material no disco perder energia e, portanto, aumentar a taxa de crescimento dos buracos negros. A inserção deste gráfico contém dados de raio-x do Chandra de PJ 35215, roxo, que foram combinados com dados ópticos infravermelhos do telescópio Gemini Norte e do telescópio Keck, respectivamente. Astrônomos observaram PJ 35215 por um total de 3 dias usando a visão nítida do Chandra para detectar evidências do jato de raio-x. O Chandra revelou emissão de raios-x a cerca de 160 mil anos-luz de distância do quasar ao longo da mesma direção de jatos muito mais curtos vistos em ondas de rádio. Em comparação, toda a Via Láctea se estende por cerca de 100 mil anos-luz. O jato não parece contínuo nos dados do Chandra, provavelmente porque apenas a parte mais brilhante do jato é detectável com o tempo de observação usado. Os raios-x detectados do jato em PJ 35215 foram emitidos quando o universo tinha apenas 0,98 bilhões de anos, o que corresponde a menos de um décimo de sua idade atual. Neste ponto, a intensidade da radiação cósmica de fundo em microondas, CMB, que sobrou do Big Bang era muito maior do que é hoje. Conforme os elétrons no jato voam para longe do buraco negro próximo à velocidade da luz, eles se movem e colidem com os fótons que compõem a radiação CMB, aumentando a energia dos fótons na faixa de raio-x para serem detectados por Chandra. Neste cenário, os raios-x são significativamente aumentados em brilho em comparação com as ondas de rádio. Isso concorda com a observação de que o grande jato de raios-x não tem emissão de rádio associada. Antes deste último estudo em PJ 35215, os astrônomos a jato mais longos observaram desde o primeiro bilhão de anos após o Big Bang tinha apenas cerca de 5 mil anos-luz de comprimento, correspondendo às observações de rádio de PJ 35215. O PJ 35215 também está a cerca de 300 milhões de anos-luz mais distante do que o jato de raio-x mais distante registrado antes dele. Um artigo que descreve esses resultados foi aceito para publicação no The Astrophysical Journal e uma pré-impressão está disponível online. Os autores do artigo são Thomas Cominor, Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, Pasadena, K. Eduardo Banhados, Instituto Max Planck de Astronomia, Heidelberg, Alemão, Daniel Stern, JPL, Giscarilli, Nihal, Socorro, Novo México, André Alfabian, Universidade de Cambridge, Reino Unido, Emmanuel Mongean, Nihal, Sofia Roges Ruiz, Mpia, Roberto De Carli, INAF, Bolonha, Itália, Emanuele Paolo Farina, Instituto Max Planck de Astrofísica, Garching, Alemanha, Chiara Mazzucchelli, ESO, Chile, Anna P. Arnsal, Caltech, Pasadena, Califórnia. O Marshall Space Flight Center da NASA gerencia o programa Chandra. O Chandra X-Ray Center do Smithsonian Astrophysical Observatory controla a ciência de Cambridge, Massachusetts e as operações de voo de Burlington, Massachusetts. Astrônomos encontraram um quasar a cerca de 12,7 bilhões de anos-luz da Terra,
Com jato relativístico incrivelmente longo, aproximadamente 160 mil anos-luz de comprimento. Além de gigantesco, este pode ser o buraco negro supermassivo mais distante já detectado dentre os que possuem um jato detectado em raios-x. Se a descoberta for confirmada, o objeto pode ajudar a solucionar um dos maiores mistérios da astronomia. Existem muitas evidências de que cada galáxia do universo tenha em seu núcleo um buraco negro supermassivo, milhões ou até bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Mas os astrônomos ainda não sabem como eles se formaram e evoluíram. Por exemplo, este novo quasar detectado é fruto da atividade de um buraco negro supermassivo que existe desde quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. Como ele, e todos os outros de sua espécie, foi capaz de crescer tão rapidamente naquela época. Embora ainda seja necessário comprovar que a fonte de raio-x encontrado seja, de fato, uma quasar, o objeto já recebeu um nome, PSOJ 352.4034 a 15.3373, PJ 35215, para abreviar. As ondas detectadas pelos astrônomos pelo Observatório Chandra viajou durante 12,7 bilhões de anos para chegar até nós, então ela ainda contém informações sobre como o universo era quando tinha apenas 0,98 bilhões de anos, por isso estudá-lo será muito útil para compreender os buracos negros que surgiram naquela época. Além disso, é um dos 2 quasares mais poderosos detectados em ondas de rádio no primeiro bilhão de anos após o Big Bang. Tão poderoso que seu jato relativístico se propaga a uma distância de 160 mil anos-luz do buraco negro, um verdadeiro recorde. O jato mais longo observado anteriormente no primeiro bilhão de anos após o Big Bang tinha apenas cerca de 5 mil anos-luz de comprimento. Esse jato fabuloso é uma ótima dica para os astrônomos suspeitarem que o buraco negro supermassivo está crescendo há um bom tempo. Por outro lado, os cientistas cogitam que jatos como este são um mecanismo para alimentar o próprio buraco negro supermassivo. É que de todo o material se aproxima de um buraco negro ao longo do tempo, uma grande parte acaba orbitando em torno dele, em vez de ser engolido para dentro do horizonte de eventos, o ponto de não retorno, de onde nem a luz pode escapar. Esse material em órbita atinge velocidades incríveis, elevando a temperatura e criando um anel conhecido como disco de acreção. Para que o buraco negro possa se alimentar desse material que insiste em girar ao seu redor, é preciso que o disco perca a velocidade. De acordo com Thomas Cominor, que liderou o estudo, os jatos podem ajudar o buraco negro na tarefa de se alimentar. Os campos magnéticos podem causar um efeito de frenagem no disco, ao mesmo tempo que alimentam um jato relativístico. Ao perder velocidade, isto é, energia, o material do disco cai no horizonte de eventos, alimentando assim o buraco negro. Se um carrossel de playground está se movendo muito rápido, é difícil para uma criança se mover em direção ao centro, explica Cominor. Em torno de buracos negros supermassivos, achamos que os jatos podem levar energia suficiente para que o material possa cair para dentro e fazer buraco negro crescer. Imagem, reprodução/NASA/CXC/M.Waze. Os pesquisadores também ressaltam que este estudo mostra a importância dos raios-x na detecção e observação de objetos tão distantes. À medida que os elétrons no jato do quasar voam para longe do buraco negro próximo à velocidade da luz, eles se movem e colidem com os fótons que compõem uma radiação cósmica de fundo, que há 12,7 bilhões de anos era muito maior que hoje, aumentando a energia dos fótons na faixa de raio-x. Por isso o Observatório Chandra, projetado principalmente para fazer detecções de objetos no comprimento de ondas em raio-x, foi capaz de encontrar o quasar PJ 35215. Em outras palavras, a interação dos raios-x com a radiação cósmica de fundo do universo antigo é uma importante ferramenta para estudar esses buracos negros e buscar compreender como eles se formaram e evoluíram. Nosso resultado mostra que as observações de raios-x podem ser uma das melhores maneiras de estudar quasares com jatos no início do universo, disse o coautor Daniel Stern. O estudo foi aceito para publicação no The Astrophysical Journal.